Olá, estamos iniciando uma nova leitura e estudo de um novo livro de André Luiz, Psicografia de Chico Xavier, que se denomina No Mundo Maior. No Mundo Maior, muitas vezes eu, antes de conhecer a obra, pensava que era no mundo espiritual. Não deixa de ser também, mas no mundo maior é o mundo da mente, onde é a sede, onde o nosso espírito. Nós somos espíritos imortais, somos o ser pensante, ok? Fazemos nesse vídeo uma pequena apresentação desta obra, bem como também teremos aqui a leitura do prefácio de Emmanuel a respeito desta obra trazida para, para os nossos conhecimentos, né? Lembrando sempre que naquela obra Testemunhos de Chico Xavier, de Sueli Caldas Schubert, onde ela obtém as cartas trocadas por Chico e Vantuil de Freitas, e ali nas cartas de Chico, né, Chico nos revela a desconfiança, ou quase que a certeza, de que André Luiz é uma entidade que traz dos espíritos superiores um novo esclarecimento a respeito do mundo espiritual que nós encontraremos quando desencarnarmos, né? É uma obra de despertamento espiritual para todos nós. Então, vamos aqui a um pequeno resumo do livro No Mundo Maior, contido nesta obra, A Vida no Mundo Espiritual, coordenação do Geraldo Campetti Sobrinho, né? No mundo maior, demonstra a laboriosa atuação da espiritualidade superior no combate à loucura. Nós temos agora em voga, né, a questão da saúde mental, tão necessária nos nossos dias, né, nessas épocas que estamos numa transformação de era, numa transformação de um planeta como o nosso, de provas e expiações, para um planeta melhor, um planeta de regeneração, né? E neste final dos tempos, nós temos um processo de talvez um volume cada vez maior de incidências de doenças mentais, psíquicas e que acabam acumulando em processos de depressão, depressão profunda, chegando até o fato do suicídio, né? Então, esta obra vem bem a calhar para as nossas reflexões. Este é o quinto volume da coleção A Vida no Mundo Espiritual, que se compõe de 13 livros, né? É composto de 20 capítulos. André Luiz aborda aqui a complexidade da mente humana e suas inclinações, felizes e infelizes, oferecendo-nos informações valiosas sobre as causas do desequilíbrio da vida mental. Temas como mente, cérebro, epilepsia, alienação mental, esquizofrenia, mongolismo, mediunidade torturada, dos desequilíbrios do sexo, as psicoses afetivas e as estranhas enfermidades são analisadas à luz da psiquiatria iluminada pelo resplendor da doutrina consoladora. Nós vamos ter adiante um dos capítulos que se denomina Casa Mental, né? Onde ali nós vamos encontrar subsídio de profundo teor para análise da compreensão da angústia e desesperos daqueles que estão, às vezes, no limiar da loucura. É uma obra importantíssima a todos nós que desejamos manter a harmonia e equilíbrio mental, ok? E aqui, a respeito desta obra, nós vamos ter o prefácio de Emmanuel, que se denomina Na Jornada Evolutiva, né? Diz assim Emmanuel: dos quatro cantos da terra, diariamente partem viajores humanos aos milhares, demandando o país da morte. Vão-se de ilustres centros da cultura europeia, de tumultuárias cidades americanas, de velhos círculos asiáticos, de ásperos climas africanos,
procedem das metrópoles, das vilas, dos campos. De todos os pontos do globo, né, nós temos milhares, milhões de seres humanos que desencarnam. Raros viveram nos montes da sublimação, vinculados aos deveres nobilitantes. A maioria constitui-se de menores de espírito. Não é infância, mas são menores ainda no sentido da maioridade de idade. Em luta pela outorga de títulos que lhes exaltem a personalidade. Não chegaram a ser homens completos, atravessaram o mare magnum da humanidade em contínua experimentação. Muitas vezes acomodaram-se com os vícios de toda sorte, demorando voluntariamente nos trilhos da insensatez. Apesar disso, porém, quase sempre se atribuem à indébita condição de eleitos da providência. E cristalizados em tal suposição, aplicavam a justiça ao próximo sem se compenetrarem das próprias faltas, esperando um paraíso de graças para si e um inferno de intermino tormento para os outros, quando perdidos nos intrincados meandros do materialismo cego. Fiavam sem justificativa que no túmulo se lhes encerraria a memória e, se filiados a escolas religiosas, raros excetuados contavam levianos e inconsequentes com privilégios que jamais nada fizeram por merecer. Esta é uma realidade na grande maioria da nossa humanidade, de espíritos aqui encarnados, onde nos falta a consciência de sermos espíritos, com o agravante de sermos imortais, né? Então, aqueles que acreditam que após a morte nada existe, quedam-se depois do passamento em sonos profundos, com terríveis pesadelos, e aqueles de algumas determinadas escolas religiosas detêm aquilo que eles chamam de um certo privilégio, talvez baseado na doutrina da predestinação ou no arrebatamento que Jesus viria trazer a todos nós, né? São inconsequências de sacerdotes e dogmatismos que colocaram na nossa mente ao longo dos séculos, né, a ideia de privilégio que nós não possuímos, a não ser aquele de trabalharmos pela nossa própria evolução. Mas continua Emmanuel. Onde albergar essa estranha e infinita caravana? Como designar a mesma estação de destino a viajantes de cultura, posição e bagagens tão diversas? Perante a Suprema Justiça, o malgache e o inglês fruem dos mesmos direitos. Provavelmente, porém, estarão distanciados entre si pela conduta individual diante da lei divina, que distingue invariavelmente a virtude e o crime, o trabalho e a ociosidade, a verdade e a simulação, a boa vontade e a indiferença. Da contínua peregrinação do sepulcro participam, todavia, santos e malfeitores, homens diligentes e homens preguiçosos. Como avaliar por bitola única recipiente tão heterogêneo? Considerando, porém, a nossa origem comum, somos todos nós filhos do mesmo Pai? E por que motivo fulminar com inapelável condenação os delinquentes? Seu dicionário divino inscreve a letras de logo as palavras regeneração, amor e misericórdia? Determinaria o Senhor o cultivo compulsório da esperança entre as criaturas, ao passo que ele mesmo, de sua parte, desesperaria? Glorificaria a boa vontade entre os homens e conservar-se-ia no cárcere escuro da negação? O selvagem que haja eliminado semelhante a flechadas teria recebido no mundo as mesmas oportunidades de aprender que felicitam o europeu supercivilizado que extermina o próximo a golpes da metralhadora? Estariam ambos preparados ao ingresso definitivo no paraíso de bem-aventurança,
infindável tão somente pelo batismo simbólico ou graça a tardio arrependimento no leito da morte, que é um dos dogmas de algumas escolas religiosas? A lógica e o bom senso nem sempre se compadecem com argumentos teológicos imutáveis. A vida nunca interrompe atividades naturais por imposição de dogmas estatuídos de artifício. E se mera obra da arte humana, cujo termo é a bolorenta placidez do museu, exige a paciência de anos para ser empreendida e realizada, quer dizer, da obra sublime do aperfeiçoamento da alma, destinado a glórias imarcessíveis. Vários companheiros de ideal estranham a cooperação de André Luiz, que nos tece aqui informações sobre alguns setores das esferas mais próximas ao comum dos mortais. Iludidos na teoria do menor esforço, inexistente nos círculos elevados, contam com a preeminência pessoal sem nenhum testemunho de serviço e distantes do trabalho digno em um céu de gozos contemplativos exuberantes de conforto melífico. Prefeririam a despreocupação das galerias em beatitude permanente, onde a grandeza divina se limitaria a prodigiosos espetáculos, cujos números mais surpreendentes estariam a cargo dos espíritos superiores, convertidos em jograis de vestidura brilhante. Aqui a missão de André Luiz é, porém, a de revelar os tesouros de que somos herdeiros felizes na eternidade, riquezas imperecíveis em cuja posse jamais entraremos sem a indispensável aquisição de sabedoria e de amor. Para isso, não lidamos em milagrosos laboratórios da felicidade improvisada, onde se adquiram dores de vil preço e ordinárias asas de cera. Somos, sim, filhos de Deus em crescimento, seja nos campos das forças condensadas, quais os da luta física, seja também nas esferas de energia sutis, quais as do plano superior. Os ascendentes que nos presidem os destinos são de ordem evolutiva, pura e simples, com indefectível justiça a seguirmos de perto a claridade gloriosa e compassiva do divino amor. A morte a ninguém propiciará passaporte gratuito para a aventura celeste. Nunca promoverá compulsoriamente homens a anjos. Cada criatura transporá essa aduana da eternidade com a exclusiva bagagem de que houver semeado e aprenderá que a ordem e a hierarquia, a paz do trabalho edificante, são características imutáveis da lei em toda parte. Ninguém, depois do sepulcro, gozará de um descanso que não tenha feito jus, porque o reino do Senhor não vem com aparências externas. Os companheiros que compreendem na experiência humana a escada sublime, cujos degraus há que vencer a preço de suor, com o proveito das bênçãos celestiais, dentro da prática incessante do bem, não se surpreenderão com as narrativas do mensageiro interessados no servir por amor. Sabem eles que não teriam recebido o dom da vida para matar tempo, nem a dádiva da fé para confundir os semelhantes, absorvidos que se acham na execução dos divinos desígnios. Todavia, os crentes do favoritismo, presos ainda à teia de velhas ilusões, ainda quando se apresentam com os mais respeitáveis títulos, as afirmativas do emissário fraternal provocarão descontentamento e perplexidade. É natural, porém, cada lavrador respira o ar do campo que escolheu. Para todos, contudo, exoramos a bênção do Eterno, tanto para eles quanto para nós. Emmanuel, em Pedro Leopoldo, 25 de março de 1947. E aqui ficamos com esta introdução da obra No Mundo Maior de André Luiz,
E em respeito às palavras aí finais de Emmanuel, né, onde aqueles que se filiam a escolas dogmáticas que ensinam e perpetuam um conhecimento antigo, ainda supersticioso, de que aquele que se arrepende no final da vida ganhará o céu eterno, né? Nós tivemos, no recente estudo que fizemos da obra Os Obreiros da Vida Eterna, né? De Obreiros da Vida Eterna, um sacerdote que no plano dos espíritos precisou ser socorrido. Ele que, iludido quanto às benesses da divindade por ele ter sido um sacerdote aqui na Terra, mas de aparências mais exteriores do que modificação interior, espiritual, ele se encontra ali num vale de trevas, né, onde sofre, totalmente desiludido, até que equipe socorrista, junto dele, conseguem resgatá-lo para a realidade da vida eterna, no mundo espiritual. Espero que vocês nos acompanhem também nesta leitura e estudo da obra de André Luiz e agradecemos a todos que, como nós, desejamos contribuir para a divulgação do Evangelho de Jesus e da doutrina dos Espíritos Superiores. Fiquem com Deus e muito obrigado.